Nós exaltamos o Teu nome. Pai, nós engrandecemos o Teu nome. E muito obrigado, porque o Seu reino já chegou. Pai, obrigada, porque eu sei que o Senhor está neste lugar. Espírito Santo, nós dizemos a você, você tem toda a liberdade de agir no nosso meio nesta noite. Nós queremos dizer que nós te amamos, Deus Pai. Nós te amamos, Deus Filho. E nós te amamos, Espírito Santo. Muito obrigada. Pai, venha conosco nesta hora. Que eu seja apenas um canal da Tua palavra neste lugar. Em Teu nome é que eu oro. Amém. Amém. Obrigada ao louvor. Eu gostaria de convidar a todos que se assentem. Faz um ano que eu preguei pela última vez. E eu disse que eu não iria me emocionar. E aí meus filhos falaram: mãe, você tem todo o direito. Mas eu falei: eu não vou chorar. Eu vou engolir meu choro. Então toda vez que o choro vier, eu vou engolir esse choro. Mas eu gostaria de pedir que os irmãos coloquem ali para nós o texto. E aí os irmãos vão entender um pouquinho, porque a minha emoção. Eu quero ler o texto que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O texto diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que aproxima-se o dia. Eu gostaria de falar a respeito de um tema nesta noite. O meu título, é Igreja. Eu quero falar a respeito da igreja. E esse texto, Hebreus, não se sabe exatamente quem foi o autor do livro de Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, mas não tem esta certeza. Mas ele nos dá uma orientação. Não deixem de se reunir como igreja, como é o costume de alguns. Ainda mais que vocês sabem que se aproxima o dia. De que dia ele está falando? Ele está falando a respeito da volta do Senhor Jesus. Se quando Hebreus foi escrito, Jesus já estava próximo, quem diz hoje? Com certeza o dia se aproxima muito mais do que naqueles dias, E se naqueles dias era costume de alguns deixar de se reunir, e ele então dá essa declaração, ainda mais nos dias de hoje. Eu já tenho há um ano que eu gostaria de compartilhar esse assunto, essa mensagem, mas tantas coisas aconteceram neste ano. Mas eu quero dar um testemunho de onde surgiu esta mensagem. O ano passado, no aniversário da Comunhão Cristaba, normalmente a Comunhão Cristaba lá em Curitiba faz aniversário, a igreja se iniciou no finalzinho de fevereiro, mas é comemorado normalmente no primeiro final de semana de março, Tanto é que no próximo final de semana estará comemorando, então, 30 anos da Comunhão Cristã. E o ano passado, então, eu e o meu esposo fomos, então, para o aniversário da Comunhão Cristã, que foi 4. 4 era um sábado, 5 era um domingo. E nós fomos para lá. E no sábado, depois do culto, estivemos um tempo na casa do meu filho com um casal. E esse casal é um casal muito amigo, que
conhecemos desde a adolescência deles, quando nós éramos líderes. E qual não foi a minha surpresa que eles começaram a falar, né? Que eles não estavam em igreja nenhuma, porque eles estavam muito decepcionados com igreja. E eles não queriam saber de igreja. Eu fiquei indignada. Eu falei, como assim? Isso não existe essa possibilidade. Vocês conhecem Jesus, vocês aceitaram o Senhor Jesus, vocês têm um chamado na vida de vocês. Como assim eu não quero saber de igreja? Eu fiquei indignada. Não, porque eu posso ir me reunir em casa, eu sou igreja. Eu falei, não, isso não existe. E aí, então, o Senhor me deu muita autoridade para compartilhar e ministrar a palavra. Eu fui bem questionada com a palavra. Mas onde que está escrito isso na Bíblia? E o Senhor foi me dando os textos. E olha, a nossa conversa entrou pela madrugada. E tivemos um tempo de oração, um tempo ali de ministração. E aí, no próximo final de semana, no dia 11 de março, são datas muito específicas, estávamos em Naviraí, na casa da minha filha, porque nós estávamos comemorando o aniversário do Marco, que tinha sido no dia 8. E aí, então, estávamos lá. O nosso filho de Curitiba liga e fala, mãe, você está assistindo o culto de Curitiba? Eu falei, não estou. Ele falou, mãe, então liga o culto. O Pio está pregando o que você falou sábado lá em casa. Ele está usando os textos que você falou. Eu falei, vai que o Espírito é o mesmo. Aí ele ficou impressionado. E aí, então, eu ouvi a mensagem, né? Estive ouvindo a mensagem naquele dia. E ali, depois de 11 de março, né? Muitos de vocês sabem as coisas que aconteceram, mas eu vou dar um testemunho daqui a pouco. E então o Senhor começou a ministrar muito no meu coração a respeito da igreja. E tem coisas que Deus só faz através da igreja. Mesmo que você conheça o Senhor Jesus, você pode ter aceitado o Senhor Jesus há muitos anos, mas você não pode viver sozinho, isolado. Você precisa de igreja. Porque existem bênçãos que Deus nos dá individualmente, mas existem bênçãos que só recebemos quando estamos inseridos no corpo de Cristo. Eu não estou falando de uma denominação, eu não estou falando de uma placa de igreja, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, na face da terra. E aí eu vou trazer alguns textos para que a gente possa conversar. Mas que base bíblica que eu tenho para falar uma coisa dessa? Como assim? Um exemplo que nós temos é a vida de Saulo, ou Paulo. Saulo, ele era perseguidor da igreja, né? Vocês conhecem a história, depois, se vocês quiserem ler esse texto, está no capítulo 9 do livro de Atos. A Bíblia nos relata a conversão de Paulo. Paulo, ele perseguia a igreja, mas num determinado dia, ele estava indo para matar cristãos, perseguir os cristãos. Ele já tinha participado do apedrejamento de Estevão, então já é anterior. E aí, então, nós sabemos que uma voz veio do céu. Ele estava ali no caminho, caiu ali no caminho. Ele pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus fala para ele, sou eu, aquele a quem você persegue. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus. Quem é que Paulo estava perseguindo? A igreja. Mas ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E ele, então, fica cego durante 3 dias.
E Deus dá uma ordem, Jesus dá uma ordem para ele, para que ele vá até um determinado lugar e fique lá, porque vai vir um homem chamado Ananias e vai conversar com ele. Então, passa a história, Ananias vem, conversa com Paulo. Paulo tem conversa, entende o que acontece com ele. E logo depois, Paulo, através da vida de Ananias, ele é inserido na igreja de Jerusalém. E ele fica lá em Damasco, lá, e ele prega o Senhor Jesus. E aí no versículo 25 do capítulo 9, diz que ele chega, ele tem que fugir de Damasco, ele vai para Jerusalém. E ele chega então lá na sinagoga, lá onde estava a igreja reunida. E o povo fica com medo dele. Porque o que eles sabiam de Paulo, de Saulo? Que ele era perseguidor. Será que realmente ele se converteu? Ou ele não está nos enganando e querendo nos matar? Eles se assustam. Mas então vem Ananias e conta, não, ele realmente teve uma experiência com Jesus. E ele agora faz parte da igreja. E aí então Paulo recebe bênçãos que jamais poderia estar disponível a ele se ele não fosse inserido numa igreja. Então, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu gostaria muito de pregar. Gosto. E aí eu estava pensando, eu falei, eu gostaria de dar um testemunho a respeito da minha vida. Mas eu falei, ainda conversei com o Marquinho lá em casa domingo passado. Eu falei, mas se eu falar a respeito de igreja e dar um testemunho meu, eu não tenho como não falar do Marco. E aí eu falei para ele, mas eu não quero, né? Não sei, que eu acho que eu não vou conseguir ficar sem chorar. E aí os dias, essa semana foram se passando. E aí, então, a história de Paulo me veio à mente e eu pensei, todas as vezes que Paulo ele ia pregar, ele ia falar, sempre ele dava o testemunho de conversão dele. Perante o Sinédrio, tem vários episódios que ele relata. Eu falei, então, Senhor, eu posso testemunhar o que a igreja fez na minha vida. Eu me converti com 10 anos de idade. Eu morava numa cidadezinha, vou engolir o choro, bem pertinho aqui de Campo Mourão, chama Campina da Lagoa. E os meus pais, a cidade só tinha 2 escolas, o primário e o ginásio. Minha mãe era diretora do primário e meu pai era o diretor do ginásio. Então, nós éramos conhecidos na cidade toda. E eu estava no portão da minha casa, passou um menino e ele estava vendendo bala de coco. E aí eu quis comprar a bala de coco e ele me convidou, junto com os meus irmãos, para irmos na igreja, que ficava uma quadra da minha casa, na escola bíblica dominical. E com 10 anos de idade, eu fui naquele lugar e eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E realmente fez uma grande mudança na minha vida participar daquela igreja. Eu vivia, apesar de 10 anos de idade, um momento muito difícil dentro da minha casa. O meu pai era alcoólatra e a minha mãe sofria muito na mão do meu pai. E eu via toda aquela situação e era muito difícil. E eu sei que eu amadureci muito vendo toda aquela situação. Existia muita briga, muita discussão, e eu via tudo aquilo. E quando eu fui para a igreja, e eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, fez uma grande mudança dentro da minha casa. Porque a minha mãe aceitou o Senhor Jesus. E a minha mãe se converteu. Então foi uma mudança gigantesca dentro da minha casa. Então, se você tem filhos, né, a escola bíblica que nós temos na igreja
ela é uma grande agência para evangelizar os nossos filhos. Eu sou um fruto disso. É extremamente importante. E eu lembro que naquele tempo, então eu vivi nessa cidadezinha até 14 anos. E eu tinha duas coisas muito certas no meu coração. Eu quero ser professora, não sei porquê, né? Meus pais, acho que pela influência talvez. Mas eu quero casar com um pastor e eu quero cuidar de uma igreja. Era isso que eu tinha no meu coração. Eu casei muito cedo, aos 18 anos de idade, e o meu esposo tinha 20 anos. Ele não era um pastor, ele era um bancário. E logo que casamos, tivemos os nossos filhos, nós tivemos 3 filhos. E logo que tivemos o segundo filho, nossos 2 meninos, eles são muito pertinho. Eles têm 11 meses de diferença um do outro. Então, né, com 21 anos, eu já era mãe de 2 filhos. E quando então eu tinha 21 anos, o Marco decidiu ir para servir ao Senhor em tempo integral. Então, de um bancário, ele passou a ser pastor para encurtar a história. E nós trabalhamos com igreja durante 37 anos do nosso ministério. Então, desde que a Comunhão Cristaba existe, nós já éramos pastores e já éramos acompanhados pelo pastor Pio. Então, a nossa história é desde antes de Comunhão Cristaba. Mas desde que se iniciou o ministério da Comunhão Cristaba, nós servimos ao Senhor neste ministério. E se alguém amava a igreja, era o Marco. Ele nos ensinou a amar a igreja. Nesse tempo de ministério, nós abrimos e iniciamos mais de 10 igrejas. Eu não queria chorar. Em 2010, nós viemos para Maringá para iniciarmos a Comunhão Cristaba. Começamos com 3 famílias. E em 10 anos, Deus fez muita coisa. Nós chegamos até aqui. Em 2010, ele adoeceu. E em março de 23, ele faleceu. Amanhã fará 11 meses. E eu sei que existem bênçãos que nós só teremos se estivermos inseridos na igreja. Quais são as bênçãos que nós temos quando nós estamos inseridos na igreja? Não adianta você dizer que sozinho você é igreja, porque você não é. E eu quero, então, falar algumas coisas, trazer alguns textos para que a gente possa entender quais são as bênçãos que é derramada sobre a igreja e não apenas a um indivíduo. Primeiro texto
que eu quero ler está em Lucas, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. O texto diz assim: reunindo os 12, ou troca os 12 por igreja, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A primeira bênção que está sobre nós como igreja é a autoridade para expulsarmos demônios e curar enfermidades. Esta autoridade está sobre as nossas vidas, aqui como igreja. Se você entrou neste lugar, nesta noite, nós queremos declarar sobre a tua vida a libertação de todo espírito maligno e cura sobre toda enfermidade que possa estar assolando a sua casa, porque nós temos autoridade como igreja, está sobre as nossas vidas. Amém? O segundo que eu quero compartilhar é Mateus capítulo 16, versículo 18. O texto diz assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. A segunda coisa que está sobre nós como igreja é a declaração que Jesus faz sobre Pedro. Alguns dizem, aí vocês, que diz que a igreja foi estabelecida sobre a vida de Pedro. Isso não é verdade. O texto diz: tu és Pedro, tu és uma pedra, e sobre a rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a rocha? É Jesus. E sobre Jesus foi estabelecida a igreja dele. E as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Nós temos autoridade para repreender, porque nós podemos, e como Jesus temos a porta do inferno. E o inferno não pode contra a igreja. Isso é que nós temos a autoridade de estarmos repreendendo e vencendo o inferno que se levanta contra as nossas vidas. Sozinho não tem como você vencer. Sozinho lá na sua casa você vai dizer: não, eu sou igreja, eu vou ficar aqui. Nós sabemos que há uns anos atrás, né, quando chegou a pandemia, isso aconteceu com muitos de nós. A comodidade de estarmos dentro da nossa casa, e a internet trouxe a igreja para dentro da nossa casa, e muitos não voltaram depois disso. Porque eu posso ficar na minha casa, eu sou igreja. Irmãos, na sua casa sozinho você não é igreja. Você precisa estar inserido no corpo do Senhor Jesus. A terceira coisa é o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. O texto diz assim: escrevo estas coisas esperando ir até vocês o mais rápido possível. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Esse texto, Paulo ele está dizendo a Timóteo que ele gostaria de estar com Timóteo, mas se eu demorar, você diga para eles como é que eles devem se comportar na casa de Deus. Sabe onde é a casa de Deus? Aqui, quando nós estamos reunidos juntos. A casa de Deus não é esse templo. Não é. Mas você sozinho não é casa de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas a casa de Deus é a igreja. Paulo diz isso.
Nós somos a casa de Deus juntos. Quando nós estamos reunidos, nós somos a casa de Deus. Sozinho você não é a casa de Deus, mas juntos nós somos a casa de Deus. Muitos dizem, eu não gosto de ir à igreja. Muitos dizem, eu não gosto de uma estrutura. É muito ruim uma estrutura. Existe o organismo e existe a organização. O que é o organismo? É o corpo, somos nós, pessoas. Isso é a igreja. Mas nós vivemos num lugar que existe uma lei. Que nós estamos sujeitos à lei do nosso país. E precisamos, sim, de uma organização. Por isso, sim, eu entendo que existem tantas igrejas. Maringá tem mais de 300 igrejas estabelecidas. Existe muita igreja. Glória a Deus. Ai, abriu mais uma igreja. Glória a Deus que abriu uma igreja e não foi um bar. Glória a Deus que tem mais uma igreja. Quanto mais pessoas puderem ser salvas e encaminhadas para a igreja, para que possa crescer. Quando eu digo, não é uma placa de igreja, não é estrutura aqui, ó, esse local, glória a Deus por esse local que o Senhor nos deu. O Senhor nos presenteou com esse espaço, que eu lembro que o primeiro culto que nós começamos, nós alugamos uma sala comercial lá no Centro Novo de Maringá. Era no 6º andar, assim, tinha um salão, tinha tudo, tinha cadeira, tinha som, e aí nós começamos o culto naquele lugar. E o primeiro culto público que nós fizemos foi dia 7 de março de 1910. 2010. Misericórdia! 100 anos atrás. Não dá para descontrair, né? Parar de chorar. Há 14 anos atrás, daqui uns dias, né? Dia 7 de março. 14 anos que nós viemos para este lugar. E eu lembro que quando o pastor Pio chamou o Marco para conversar e dizer, olha, eu quero que você vá para Maringá, você já estabeleceu o ministério, enfim. Ele chegou para mim e falou, eu olhei para ele porque a gente já estava vindo para cá há 3 meses. Ele falou, eu falei para ele, não vai me dizer que ele mandou a gente embora para Maringá. Gente, era o último lugar da terra que eu queria morar. Eu conhecia o lugar, mas eu jamais queria morar no norte do Paraná. E aí ele fez assim, sim, nós vamos para lá. Eu falei, tá bom, eu não quero, eu não gosto, mas eu obedeço. E ele dizia, naquele lugar, nós vamos casar os nossos filhos e nós vamos ter os nossos netos. E foi isso que o Senhor permitiu que tivéssemos neste lugar. Né? Eu louvo a Deus por isso. Então, sim, nós somos a casa de Deus. Pessoas, gente. Outro texto é Colossenses, capítulo 1, versículo 17 a 18. O texto diz assim, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito. Outro texto é Efésios 1, 22, que diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés de Jesus e designou-o como cabeça da igreja, que é o corpo dele, e toda a plenitude dele, que enche todas as coisas, em qualquer circunstância, está sobre a igreja, o corpo de Cristo. Quem é o cabeça desse corpo? Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo, aquele que se movimenta, que trabalha, que fala de Jesus, que toca as pessoas. É através da nossa vida, é através do corpo que a cabeça se movimenta. Um corpo sem cabeça não existe. Mas Jesus subsiste sobre todas as coisas, porque Ele é o nosso cabeça.
Ele não é a cabeça de uma pessoa sozinha. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o nosso cabeça como igreja. E aquele que está inserido no corpo, ele tem a plenitude de todas as bênçãos em qualquer circunstância. Você recebe isso? Você crê nesta palavra sobre a sua vida? Você está inserido num corpo, você tem direito a todas as bênçãos, ou a plenitude de bênçãos. O que é plenitude? É cheio, transbordando de todas as bênçãos sobre a sua vida. Isso é bênçãos, tem infinitas aí, mas é isso que eu queria compartilhar. Tem mais um, Efésios 5:25, bênçãos sobre nós como igreja. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Maridos, ame a sua igreja do mesmo jeito que Jesus amou a sua esposa. Do mesmo jeito que Jesus amou a igreja. Qual foi o jeito? Ele se entregou. Ele se deu pela igreja. Ele morreu por mim e por você. O Senhor se entregou. Jesus não morreu por coisa. Jesus morreu por pessoas. Portanto, vocês vão lembrar dessa frase. Pessoas são muito mais importantes do que coisas. Entre pessoas e coisas, fique com pessoas. Isso é o que o meu marido pregava constantemente neste púlpito. Ame pessoas. Jesus não morreu por coisas. Então ame quem está no teu trabalho, ame quem passa pela tua mão, fale de Jesus, seja Jesus. Às vezes não precisa nem falar, você vai ser, você vai demonstrar, vai viver Jesus. É isso que importa, para que nós possamos salvar muito mais vida e formar muito mais líderes. Amém? Depois disso, eu quero compartilhar, então, isso são cinco, A, B, C, D, E, 5. 5 coisas que temos benefício como igreja. E aí, como igreja, nós temos necessidade de uma coisa extremamente importante para que você faça parte de um corpo. Eu quero usar essa ilustração que o pastor Pio usou na ministração dele. E eu achei interessante. Ele diz o seguinte, que existia um hospital psiquiátrico, onde existiam muitas pessoas, problemas mentais, loucos, internados naquele lugar. E aí, então, uma determinada pessoa, ele foi lá naquele hospital para visitar, então, o diretor daquele hospital, e tinha os pacientes estavam tudo espalhados pelo lugar, tudo, pelo pátio todo. E aí, então, diz que no portão do lugar tinha um guarda sentado numa cadeira meio adormecido. E aí, então, o cara falou para o diretor, mas escuta aqui, isso é muito perigoso. E se acontecer deles fazerem uma revolução e eles derrubam aquele cara e vão tudo embora? Aí o diretor responde para ele, os loucos não se unem. O que isso tem a ver conosco? Como igreja, nós precisamos ter unidade. O que significa isso? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos que concordem uns com os outros, no que diz, no que falam e que não haja divisão entre vocês.
Uma outra versão, né, diz assim, eu suplico. É quase que ele diz assim, Paulo falando, pelo amor de Deus, eu peço a vocês que não haja divisão, mas que vocês como igreja tenham o mesmo parecer, falem a mesma coisa. Significa o que é isso? Que nós como igreja temos que ter todos o mesmo pensamento? Não, claro que não. Irmãos, nós... quantas pessoas temos aqui? Uns 40, 50? Cada um de nós temos um jeito de pensar. Mas para que nós façamos parte de um mesmo corpo, sim, tem coisas que precisamos ter unidade, falarmos a mesma coisa. Andarão dois juntos se não houver acordo? Impossível. Então, se nós queremos que o corpo se desenvolva, nós precisamos ter unidade como corpo. E o que é que precisamos ter unidade? Em Jesus. É nele, é sobre ele, e não em mais nada. Eu vou ter um pensamento sobre um assunto, você vai ter pensamento sobre o outro. Mas para que possamos caminhar, precisamos ter unidade. E existe um poder tremendo na unidade. Para que você faça parte deste corpo, você precisa crer, aprender ou estudar o que nós cremos. Por isso temos a integração, lições que nos ajudam. E aí você vai decidir, depois das lições que você participar, você vai decidir, eu quero participar deste corpo. Ou não, vai chegar lá no final da lição falar, eu não quero, eu não tenho isso para mim. Por isso existe tanta igreja. Mas para que nós possamos ficar juntos, nós precisamos ter o mesmo parecer, termos unidade. Para que o corpo se desenvolva, para que o corpo não atrofie. Nós somos uma parte do corpo de Cristo. E nós somos uma parte do corpo de Cristo que Jesus virá buscar. Você crê nisso? Você espera isso? Então, nós precisamos. E é aqui no corpo que nós vamos trabalhar. Irmãos, talvez você seja um braço, o braço esquerdo, que está faltando para que o corpo se desenvolva. Talvez você é aquele dedinho minguinho lá, feinho lá no canto do sapato, que machuca. Mas é extremamente importante. Corta aquele dedinho minguinho para você ver o que vai acontecer. O corpo todo sofre. Eu sei que como corpo nós sofremos bastante. Eu sei que vocês sofreram comigo. Mas nós precisamos desenvolver. Nós precisamos, como igreja, cada um fazendo a sua parte para que o corpo desenvolva. Essa parte que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Se o Senhor tem te trazido neste lugar, frutifique neste lugar. Seja a luz, seja Jesus na vida de alguém. Provérbios 18:1 diz que, olha ali, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Quer dizer que se você acha que você é corpo sozinho, você está se rebelando e sendo insensato, né? Se você não faz parte de um corpo, eu gostaria de te convidar para que você decida. Não é placa, mas você precisa, para você fazer parte de um corpo local. Esse lugar você precisa entender que eles pregam a palavra do Senhor Jesus. Não importa a igreja, prega a palavra, pega Jesus purinho. Então, ok. Agora, se vem misturado com um monte de farinha, se tem veneno lá, como diz, né, um texto de Elias ou Eliseu?
E diz, tem veneno na panela, então coloca a farinha aí para misturar, né? Então, cuidado. Você precisa fazer parte de um corpo que pregue a palavra do Senhor. E em terceiro lugar e último, eu quero ler o texto de Deuteronômio 31:12. E esse texto, né? Então, o meu primeiro ponto foi bênçãos sobre a igreja, que é a autoridade, vencer o inferno, somos casa de Deus, temos a plenitude de Deus sobre nós e Cristo deu a sua vida por nós. O meu segundo ponto é a necessidade que temos de unidade e o meu terceiro ponto é na igreja que temos o ensino da palavra. O texto de Deuteronômio diz assim: reúna o povo. Igreja, se junta aí. Homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam o temor do Senhor, o seu Deus, obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Aqui é quando Moisés, né, Deus dá ordem para que ele construa um tabernáculo, e aí ele tem muitas coisas que há uma ordem lá. E aqui ele diz, reúna o povo. Nós somos hoje, não somos povo, nós somos filhos de Deus. Mas, irmãos, venham os homens, venham as mulheres, tragam as crianças. Irmãos, quantos que falam, eu não vou na igreja porque eu tenho filho, vai atrapalhar. Não, eu não vou na igreja, imagina, vai fazer bagunça. Não, eu não vou na igreja porque o diabo quer que você não traga o seu filho para a igreja. O diabo quer isso sim. Meus irmãos, venha, tragam os seus filhos, porque é neste lugar que eles vão aprender a respeito da palavra de Deus. É aqui, quando ele convoca, reúnam o povo, para que eles aprendam a palavra. Isso, meus irmãos, foi no Velho Testamento. Mas o que é a mensagem para a nova dispensação? É o texto de Hebreus. Não deixem de se congregar, não deixem de vir à igreja. Ainda mais que o dia está se aproximando. Irmãos, venham à igreja. Eu lembro que, ainda muito jovem, eu tinha 3 crianças. E fomos estudar num seminário, com 3 crianças pequenas. Minha menina tinha 1 aninho. Um de 4, um de 3. Não, um de 5, um de 4 e uma de 1. Era essa a idade dos meus filhos, quando fomos para um seminário. E eu lembro que, a cada semestre, tínhamos que fazer um estágio numa igreja. Irmãos, só o Senhor sabe o que foi aqueles 3 anos e meio naquela escola. Eu ia E aí assim, né? Íamos com 3 crianças na igreja, fazia estágio. E aí nós éramos analisados o nosso comportamento, a forma que educava o filho. Tudo valia nota. Mas Deus nos deu uma graça. E criamos aqueles 3 filhos dentro da igreja. Eu sentava... O Marco estava sempre ministrando, eu sentava, eu punha a menina no meu colo, o menino de cá e o menino de lá. Trazia uns lápis de cor, um papel, mas é aqui, é do meu lado. Não existia celular. Não existia celular. Não existia celular. Mas os meus filhos, eles cresceram na igreja. E eles amaram a igreja. Na última semana de vida do meu esposo, eu vou chorar de novo. O Marquinho entrou no quarto e estava tendo uma conversa com o Marco. E o Marco falou para ele,
filho. O Senhor vai me levar. Mas eu não deixei nada para vocês. Eu não acumulei nada para vocês. Aí o Marquinho virou para ele e falou: pai, você me deu a maior herança que alguém poderia ter, que é amar Jesus e amar a igreja. Isso foi na quarta-feira. Ele faleceu no domingo. E eu, naquela hora, claro que choramos um monte, né? Claro que não, pai, para com isso. Mas isso foi muito profundo, porque o Senhor tem um projeto grande para nós como família. Os meus filhos, eles têm um chamado. Eles têm o legado do pai para levar pela frente. Mas eles têm um chamado individual. Talvez alguns poderiam olhar e falar: mas vai viver tua vida. Não. Se tem um legado que nós recebemos, foi, sim, amar a igreja. No dia que o Marco morreu, eu estava em Curitiba com ele, na casa do nosso filho. E quando eu liguei para minha sogra, na verdade, meu filho ligou para minha sogra, eu não tinha coragem, né? Porque ele faleceu em casa, estávamos ali na casa do nosso filho, aguardando todos os trâmites. E aí a minha sogra falou: minha filha, vamos enterrar ele aqui, porque nós temos um túmulo aqui. Eu falei: vó, não. Eu quero levar ele para Maringá. E eu quero honrar a igreja. O que é a igreja? São vocês. Vocês que estiveram conosco nesses 14 anos agora. Vocês que nos amaram. Vocês que nos cuidaram. Vocês também têm um legado. Como igreja, honrarmos o Senhor Jesus e falarmos do amor de Jesus para onde nós formos. E eu acredito que mais um legado é que nós, como igreja, sejamos fortalecidos e como organismo nós possamos crescer. Que nós sejamos um corpo que se desenvolva, que cresça, que avance, que alcance todo o propósito de Deus para nós como igreja. Que você alcance todo o propósito que Deus tem para você e para sua família. E se você está me ouvindo nesta hora, você chegou depois de toda essa história. Você é um privilegiado. Porque você está sobre a sua vida uma bênção deste lugar. E eu declaro sobre a sua vida a manifestação do poder, da graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que você cresça em conhecimento, que você cresça na unção, que você cresça cada dia na manifestação do poder do Senhor Jesus. E que você manifeste a cada dia Jesus na vida das pessoas. E para encerrar, eu quero ler um texto do Salmo 133.
Eu não sei se você sabe esse texto de cor, mas diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor concede a sua bênção e vida para sempre. O que significa isso? O texto diz assim, que quando os irmãos se reúnem, é muito bom e agradável, suave. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Quem era Arão? O sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote hoje? Somos nós, como igreja. E o que é o óleo? O óleo que desce sobre a cabeça. Quem é o cabeça? Jesus. Desce sobre as vestes do sumo sacerdote, no corpo. Quem é o corpo? Somos nós. Então, quando nos reunimos, existe uma unção que desce da cabeça, que é o Senhor Jesus, sobre nós como corpo. E o texto diz que ele desce sobre cada um de nós, assim como o orvalho do Hermon. O Hermon é um monte que tem em Israel. Ele diz que da mesma forma como desce a água daquele lugar, assim desce a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Porque ali, no corpo, quando desce a unção, permanece a bênção e a vida para sempre. Amém? Que a vida desça sobre nós. Eu quero voltar ao texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim, Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar o dia. Que nós possamos nos reunir como igreja. E um adendo, nós como igreja temos uma forma de atuar, assim como a igreja de Atos. O texto de Atos, quando fala da formação da igreja, diz que eles se reuniam todos os dias, de casa em casa e no templo. Eles comiam juntos e partiam o pão e tinham tudo em comum. Nós, como igreja, nós nos reunimos de casa em casa e nos reunimos no templo. Uma coisa não substitui a outra. Não é que o grupo familiar ele é mais importante do que essa reunião que nós estamos tendo aqui. E esta reunião não é mais importante do que o grupo familiar que nos reunimos. Sempre eu ouvi dizer que a visão da comunhão cristã Aba é como um avião, que ele tem duas asas. O grupo de casa em casa e a reunião no templo. Se nós quebrarmos uma asa desse avião, ele não vai decolar. Mas se essas duas asas, andarem de acordo, sim, haverá um voo, alçará voo, vai decolar. Eu queria te convidar então, se você tem vindo aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, venha conhecer a integração, venha nos conhecer como igreja, venha saber o que é que nós cremos. E aí então você vai se decidir para você fazer parte de um grupo familiar e ser pastoreado, ser cuidado, mas não deixe de vir ao culto. Não deixe de participar deste momento tão importante que temos como igreja. Para que nós possamos crescer. É como igreja aqui, que há a revelação da palavra. Sozinho lá na tua casa você tem uma revelação. Como igreja, nós temos uma revelação juntos. E depois quando você for se reunir lá com o teu grupo, você vai tirar tuas dúvidas. É assim que funciona.
Então eu gostaria de te desafiar, né? Que neste ano, que é o ano do favor do Senhor, esse já é a segunda vez que tem esse tema para nós como igreja. Muitos anos atrás, esse tema já foi abordado, né? O ano do favor do Senhor. Acho que mais de 15 anos, bem mais. Uns 20. E então, não que os outros anos não tenham sido do favor, né? Porque o favor do Senhor é sobre nós a cada dia. A cada dia. Amém? Eu gostaria de te convidar a ficar em pé. E eu gostaria de orar. Assim como o texto diz que o óleo desce sobre a cabeça e desce sobre o corpo, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nesta semana. Estenda as suas mãos, ou faça assim, como se estivesse recebendo, né? Pai, eu quero louvar o Senhor. Pai, eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, elas são as causas de não sermos consumidos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela tua igreja. Pai, obrigada, porque o Senhor Jesus morreu por nós. Mas o Senhor não permaneceu morto, o Senhor está vivo. E eu sei que o Senhor está neste lugar. Espírito Santo, a minha oração é que esse óleo seja derramado sobre as nossas cabeças neste lugar. Pai, que haja uma unção dobrada do Teu Espírito Santo. Pai, que a bênção do Senhor permaneça para sempre e que haja vida sobre nós. Pai, que sejamos uma igreja cheia de vida e relevante nesta cidade. Que o Teu nome possa ser exaltado, glorificado, acima de qualquer coisa. Pai, que a bênção do Senhor permaneça sobre as nossas vidas. Pai, que nesta semana tenhamos experiências novas com Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja conosco a cada dia. Em Teu nome é que nós oramos. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Por esse tempo. Eu sei que o Senhor é bom. A fidelidade do Senhor é para todos sempre. E que nós possamos avançar. Amém? Que o Senhor nos surpreenda nesta semana. Vamos louvar ao Senhor e aí então estaremos encerrados. Mas não saia sem dar um abraço no pastor Ivo, né? Que é o aniversário dele. Mas também abrace outras pessoas, né? É muito bom. Não sei se vocês lembram dessa frase, mas é muito bom ter igreja com vocês. E outra coisa que eu me lembrei, o Marco, nos últimos anos, sempre quando ele ia terminar uma oração, ele dizia: eu amo Deus Pai, eu amo Deus Filho, eu amo o Espírito Santo, eu amo a igreja e eu amo pessoas. Não sei se vocês lembram disso, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus abençoe.